Progressão aritmética, termo geral, também conhecido como a fórmula do termo geral. Vem comigo aqui, gente. Dado uma PA de termo A1 e razão R, podemos calcular o valor do termo geral N, do termo N da PA, através da fórmula do termo geral. Ou seja, se você tem um termo qualquer da PA e tem a razão, com a fórmula do termo geral, você pode encontrar qualquer outro termo dentro da sua progressão aritmética, tá? A fórmula do termo geral é conhecida como AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá bom? Tem que tomar cuidado aqui, né? Que é N menos 1 vezes a razão para depois somar com a 1, tá? O AN é o termo geral da nossa PA, o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos dessa PA, né? Até o AN, até o último termo, tá bom? E a razão é o R. O R vai ser a razão da nossa PA, tá bom, gente? Frisando a importância e o conceito da fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá bom? Algumas observações, ó. Por exemplo, o A9. O que é A9? É A4 mais 5R, 5 vezes a razão. Pois, ao passar de A4 para o A9, você está lá no A4 e quer ir lá para o A9, você tem que avançar 5 termos. Então, você vai avançar mais 5 termos, 5 vezes a razão. Outra coisa, o A3. O que seria o A3? Um outro exemplo, só para a gente entender esse conceito. O A3 é A15 menos 12R. Por quê? É só uma ideia. Se você está lá no A15 e quer chegar no A3, você tem que voltar, retroceder 12 termos. Tá? Por isso que o A3 é igual a A15 menos 12R, tá bom? Outra coisa também que a gente poderia falar do A9, que seria o A1 mais 8R, A2 mais 6R, entendeu? O A9 seria o A5 mais 4R, tá? É só a gente colocar a nossa cabeça para funcionar que vai dar certo, tá bom? Vamos pegar alguns exemplos agora trabalhando com o termo geral da PA. Primeiro, determinar o 10º termo da PA, 2, 8, 14 e assim sucessivamente. Então, vamos em busca do 10º termo, o A10. O que nós temos aqui? Temos que o A1 vale 2, a razão vale 6. Por que a razão vale 6? A razão é o termo qualquer menos o seu anterior. Então, se eu pego 8, tiro 2, vai dar 6. Então, a razão é 6. E o N é 10, porque vamos determinar o 10º termo. A gente vai chegar lá no 10 e quer saber o valor dele. Então, N é 10, tá bom? Fórmula do termo geral, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vem comigo aqui, ó. A 10 é igual a 2, porque o A1 vale 2, mais N menos 1, 10 menos 1, vezes a razão, que é 6, tá bom? A 10 é igual a 2 mais 9 vezes 6. 9 vezes 6. Então, o A10 vai ser igual a 9 vezes 6, 54. 54 mais 2, 56. Toma cuidado aqui, não vai somar primeiro. Primeiro se multiplica, tá bom? Mais um exemplo. Vem comigo aqui. Em uma progressão aritmética, o 10º termo é menos 3. E o 12º termo é 11. Qual é o valor do A7? Qual que é o valor do 7º termo? O que nós temos? O exercício fala que o A10 é menos 3 e que o A12 é 11. Vamos procurar o valor do 7º termo, mas não temos a razão. Então, primeiramente, antes de chegar no A7, vamos encontrar a razão. O que seria o A12? Seria o A10 mais 2R. Lógico, né? Usando o que eu tenho aqui, que o exercício fornece, pessoal. A12 é 10 mais 2R. Então, o A12, 11, aqui, ó, mais 3, né? Porque o A10 vale menos 3, passa para lá e vira 3, igual a 2R, tá?
Ó, o A12 é 11, o A10 é menos 3. Junta o 11 e o menos 3, ele vira mais 3, 11 mais 3. A razão é 14 dividido por 2 dá 7. Então, já temos o valor da razão, tá? Um desenvolvimento básico aqui, 14 dividido por 2, a razão vai dar 7. Se a razão vai ser 7, a fórmula do termo geral está aqui. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? A7 é igual a 1 mais 6R. Poderia ser? Poderia, mas você pensa comigo um pouquinho. Você tem o valor do A1, o exercício te dá o A1? Não. O exercício fornece para a gente o A10 e o A12. Então, vamos procurar um outro recurso. Vamos pegar uma outra maneira de calcular o A7. Pode ser o A10 menos 3R, porque o A10 o exercício fornece. Poderia ser também o A12, né? Poderia ser o A12, mas o A10 menos 3R. Então, o A7 vai ser igual, o A10 é menos 3, olha lá, o A10 é menos 3, menos 3 vezes a razão, que é o valor 7. Então, o A7 vai ser igual a menos 3 menos 21, então o valor do A7 é menos 24. Maravilha? Vamos para mais um exemplo, tá? Inserir 7 meios aritméticos entre 20 e 68. Inserir 7 meios está muito ligado àquela parte que fala interpolar meios aritméticos. Então, se você tem lá do 20 até o 68 e quer inserir 7 meios aritméticos aqui dentro, gente, o A1 vai ser 20 e o A9 vai ser 68. Concorda comigo? Porque você tem que 7 meios aritméticos mais os extremos, então você tem um total de 9 termos. Então, primeiro, o A20, o 20 é o A1 e o 68 faz o papel do A9, 7 meios, 7 mais 2, 9, tá? Então, se o A1 vale 20 e o A9 vale 68, vamos em busca da razão, porque pela razão a gente consegue inserir os 7 meios aritméticos aqui dentro. A9 é igual a 1 mais 8R. Olha para você ver, o A9 é A1 mais 8R. E isso que a gente está usando, é aquilo que o exercício fornece, o A9 e o A1, tá bom? Então, vamos lá, o A9 é 68, o A1 é 20, tá aqui, mais 8 vezes a razão, forma do termo geral, tá? 68 menos 20 é igual a 8R. 68 você tira 20 dá 48, é igual a 8R. 48 dividido por 8 dá 6. Então, a razão vale 6. Então, a gente tem uma PA que o A1 vale 20 e a razão vale 6. Você consegue calcular qualquer termo dentro dessa PA. Então, inserir 7 meios aritméticos ficaria assim, 20 mais 6, 26, mais 6, 32, mais 6, 38, mais 6, 44, mais 6, 50, mais 6, 56 e mais 6, 62. Esses são 7 meios aritméticos nesse exemplo, ok?